Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo isso. O meu tema é sobre estética e educação, né? É um assunto que eu acredito que seja muito relevante e muito importante para a gente trabalhar estando em uma graduação, né? Uma graduação de licenciatura, né, especificamente. Enfim, é importante a gente estar pensando aí como que podemos trabalhar essa questão estética, né? Dentro de sala de aula, né, da sala de aula da escola pública, da escola particular, enfim, né? E a princípio a gente precisa falar do que seria essa estética, né? O que seria essa experiência estética. Então, essa experiência estética é uma determinada experiência humana, né? Então é um encontro, é uma relação com o outro, com um objeto artístico, com a natureza ou com qualquer coisa real, né, que cause essa experiência estética, que é uma experiência poética, né, para quem está vivenciando, para quem está experienciando, né, esse momento. Na experiência estética, o mundo e o sujeito eles não se polarizam, né, eles se integram, interagem e se complementam. Né? E essa experiência estética, né, ela pode ser vivida e é necessário, inclusive, que ela seja vivida dentro de sala de aula. Né? A relação entre professor e aluno, ela precisa causar uma experiência estética nesse aluno para que ele possa aprender até, né? Porque é a partir desse encantamento, dessa poesia, dessa experiência que você vai se tornar uma pessoa mais curiosa, que você vai perceber o quão bom, o quão mágico é você estar aprendendo uma coisa nova, né? E isso é muito importante para o aluno, principalmente alunos de adolescentes, até crianças, que eles precisam ter esse estralo para poder ter interesse, né? É preciso criar esse interesse nos nossos alunos, esse interesse em estudar, né? Então, o conhecimento, se ele é apreendido, né, é diferente de ser aprendido, se ele é apreendido de uma forma viva, ele vai causar, vai gerar uma experiência estética, né? E aí eu, inclusive, peguei no dicionário a definição de aprender, né, e apreender. Então, aprender é adquirir conhecimento a partir de estudo e instruir-se, e aprender é assimilar mentalmente, abarcar com profundidade, compreender. Então, são coisas distintas e essa apreensão, ela pode se dar muito mais através dessa experiência estética. Então, esse conhecimento ele pode e deve ser aprendido dentro de sala de aula, seja com texto, seja com imagem, seja com a compreensão do universo, né? Ele precisa acontecer também em sala de aula, né? Então o professor ele vai servir ali como um mediador, né, para ajudar esse aluno a viver essa experiência estética, né? Porque o professor é quem vai preparar a aula, é quem vai separar material, levar essas coisas para que os alunos experienciem talvez um momento de estético, né, de experiência estética. E aí essas questões estéticas também, como a percepção, sensibilidade, a experiência da beleza, né, o que você considera belo, como nos sentimos e como vemos a realidade, essas questões estão presentes em todos os processos referentes à educação também, né? Então, processos de ensino-aprendizagem, processo de apropriação ou produção de conhecimento, a relação entre professor-aluno, aluno-conhecimento, relação entre escolas e sociedade, né? Então, esses processos estão permeados pelas questões da estética, né? E é como eu falei, né? O professor e a escola, eles precisam pensar no aluno e pensar nas vivências desse aluno fora de sala de aula também, né? Você não pode ficar somente fixo naquilo que ele está vivendo dentro da escola. Tem que pensar o que ele vive fora também, para poder não desconsiderar tudo que o aluno sabe também do lado de fora da escola, né? Porque também é um conhecimento, também são questões estéticas que a gente precisa pensar
para poder lidar da melhor forma com esse aluno, para poder lidar com encontrar as melhores maneiras de fazer com que esse aluno esteja presente em sala, não somente de uma forma física, mas a cabeça esteja dentro de sala de aula também, né? Para que ele consiga realmente entender aquilo tudo que está acontecendo dentro da sala de aula e não se sentir inferior, porque não deve existir um maniqueísmo de que a escola e o professor são os únicos detentores da verdade absoluta. Não, claro que não. O conhecimento que o aluno tem fora de sala de aula também, ele é extremamente válido. Também é conhecimento e a gente não pode desconsiderar isso como professores ou como trabalhadores da escola, seja diretor, seja qualquer pessoa que trabalhe numa escola também. E para finalizar, né, essa questão de estética na educação, quem trabalha muito, quem pensou muito sobre foi Paulo Freire, né? Tanto que ele fala que mais vale a experiência estética como um todo do que a aprendizagem da arte apenas. Não adianta você estar lá vendo uma obra de arte sem estar experienciando sem estar vivendo essa experiência estética, né? Sem estar de fato aprendendo, compreendendo o que isso te passa, o que essa obra de arte lhe provoca. Então é preciso que haja essa experiência estética, mas claro que não se pode compartimentar o processo pedagógico, né? Toda a parte da educação tem importância, óbvio, tem igual importância, mas essa questão da experiência estética ela é extremamente importante também para que esse aluno até leve isso para fora de sala de aula, para que ele consiga entender isso fora da sala de aula também, né? Então, como eu falei, a escola ela precisa para cumprir o seu papel, ela precisa se voltar para a pessoa do educando, do aluno, né? Ter ali, entender toda a realidade do aluno, a vida, conhecê-lo e não desvincular esse processo pedagógico da realidade do aluno, né? E Paulo Freire também considera, inclusive, a educação como uma obra de arte, né? E o aluno ele vai se tornar tanto arte quanto artista. Ele tem uma oportunidade de crescer, né? E amadurecer humanamente, inclusive vivendo essas experiências estéticas em sala de aula, porque ele vai ter a possibilidade de ir moldando esse processo de aprendizagem dele também, né? E o papel do educador, né, do professor, como eu já comentei, é justamente fazer essa mediação entre o aluno e o conhecimento, o aluno e a experiência estética, né? E a educação como processo estético, enquanto processo estético, ela vai produzir efeitos. Então, ela vai produzir uma pessoa mais humanizada, uma pessoa mais sensível, com uma boa capacidade de reflexão e que consiga fugir dessa polarização entre sensível e racional. Infelizmente, é muito difícil que essa educação estética, essa educação como processo estético, ela aconteça no Brasil, né? Não só pelas dificuldades que os professores têm em sala de aula, pela estrutura das escolas, principalmente as escolas públicas, né? Mas pelas próprias reformas na educação que são feitas, né? Normalmente, o que acontece não são reformas educacionais de base, né? Elas se restringem mais a alterações curriculares ou então a mudança de alguma lei ou na nomenclatura de algo e acaba que não favorece com que essa educação estética ela possa acontecer dentro de sala de aula, né? Além dessa dificuldade dos professores, então essa educação como processo estético ela vai acontecer, até pode acontecer, mas em espaços muito específicos como escolas particulares que são extremamente caras, né? Então não é todo mundo que vai ter acesso a isso, na verdade é uma minoria que vai conseguir ter acesso a esse tipo de educação. Então, para finalizar, eu vou deixar uma citação de Paulo Freire, que eu inclusive botei no meu texto também, né? Ele diz: outro ponto que faz da educação um momento artístico é exatamente quando ela é também um ato de conhecimento. Conhecer, para mim, é algo de belo. Na medida em que conhecer é desvendar um objeto, o desvendamento dá vida ao objeto, chama-o para a vida
e até mesmo lhe confere uma nova vida. Isto é uma tarefa artística porque nosso conhecimento tem qualidade de dar vida, criando e animando os objetos enquanto estudamos. Então é isso. Obrigada por ter assistido essa mini aula e até mais.